Boa noite, seja bem-vindo à nossa conversa. E hoje falaremos sobre vícios. Mas antes, o que é vício para você? Será que vício é apenas aquilo que consumimos? Ou também aquilo que nos consome silenciosamente? Existem vícios visíveis e aqueles escondidos, atrás de uma ansiedade, de uma carência, de um controle, de um excesso e de uma fuga. Qual é o vício que você deseja eliminar da sua vida? Se quer saber, fique por aqui. Este é o canal Escute Sua Essência, um espaço de reflexão sobre o ser humano de forma integral, corpo, alma e espírito. Eu sou Júlia Montenegro, psicóloga e sexóloga. E eu, Larissa Salles, psicoterapeuta e gestaltista. Então, vícios é aquilo que controla o corpo, aprisiona a alma e distancia o espírito. Como que é isso? Será que você tem noção do seu vício? Será que as pessoas, de fato, Júlia, têm noção de algum vício que tenham? Ou acha que vício é só aquilo que os outros têm, né? Não consegue enxergar em si, olhar para si, ter o autoconhecimento, enxergar algum tipo de vício, alguma desordem espiritual ou desordem na alma, o que leva a aprisionar o corpo. É porque muitas das vezes a pessoa só enxerga o vício quando ela está já instalada, mas ela não entende o processo, o que levou a esse vício. Se foi um cunho emocional, se foi uma questão de perda, de abandono, enfim. O que a gente pode trabalhar aqui de uma forma prática para entender melhor sobre o vício é o caso do Michael Jackson, a história dele, que é uma história tão de uma pessoa que tinha uma performance tão exuberante, tão perfeita, mas por trás disso existe uma relação, uma prisão e um vício de performar tão bem que veio de uma relação lá atrás, de uma infância de um pai narcisista, que é um perfil literalmente narcisista, e que colocava o filho no seu espelho, de querendo que o filho fosse ele, que era outro momento. Mas a gente entendendo no lugar de onde a gente está e buscar o que levou a isso, faz com que a gente, pelo menos, tenha um pouco de consciência, Júlia, de onde a pessoa está, de onde nós estamos e para onde a gente quer chegar. E esse para onde é um processo, porque cai naquela de distanciar que a gente trabalha, que é o espírito. Porque o corpo está na matéria, que é o vício, preso naquela dependência. A alma está carente constantemente de ter algo, de se sentir bem. E esse sentir bem, ele é momentâneo, ele é passageiro. E que faz com que você não se conecte ao espírito, a conexão de bem-estar, de plenitude. Foi mais ou menos como a gente trabalhou no episódio da felicidade. Porque é ali que está o lugar da felicidade. Exato. Todo ser humano busca a felicidade. Então, de alguma forma, ele vai buscar, a questão é aonde, que caminho ele vai tomar para alcançar aquela felicidade. E, infelizmente, como não é trabalhado esse lado espiritual, né, não é trabalhado esse preenchimento pleno, a pessoa acaba indo atrás de coisas materiais, do que está na matéria, para ter essa felicidade. E na matéria, o que a matéria pode te dar é só aquele prazer momentâneo. E se a pessoa tem o hábito e fica o tempo inteiro buscando aquele prazer momentâneo, ela acaba se perdendo e se instalando no vício. E fica presa nele. E não está livre. Ela acha que é livre de escolher, só que ela é presa, porque ela sempre depende de algo, daquilo que a deixa presa para ela poder se sentir bem. Seja para sentir em paz, por uma fome, por um prazer voltado para o sexo, que é o que você trabalha muito, né, Júlia? Do prazer imediato ali do sexo. Tá, Júlia, mas vamos... Mas você trouxe, eu quero voltar que você trouxe o exemplo do Michael Jackson. Tá. Aí quando você trouxe o exemplo dele, eu pensei assim, seria que vício? Porque ele começou lá atrás, na infância dele, o pai era bem narcisista, né? O pai voltado para ele, então não pensava nos garotos, né? Não pensava no Michael Jackson enquanto criança, enquanto ele ser criança, que é o que a gente fala do ser. Então eu preciso que ele tenha fama, que ele tenha status, que ele tenha... E ele entrou nessa onda, vamos dizer assim, do pai, né? Que tem que ser bem... Nesse projeto que era do pai. Nesse projeto. E aí ele pegou essa mania de perfeição.
Então eu preciso atingir o que é perfeito. E tá vendo? E o que é perfeito é Deus. Mas eu preciso atingir essa perfeição. Aí ele cria um vício da perfeição. Né? Tudo tem que ser bem calculado, bem perfeito, bem... E até mesmo quando ele fala da vida dele, o pai, ele apanhava fisicamente, né? Ele sentia mal. Ou seja, e o pai sempre repreendia, então tinha que de fato estar perfeito. Então o que ele estava buscando, se a gente fosse atender ele? Talvez esse reconhecimento do pai, esse afeto, é uma carência grande, porque como é criança, o contorno afetivo não foi fechado. Então ele ainda busca uma segurança naquela pessoa, e aquela pessoa não dá segurança. Na verdade, deixa ele cada vez mais inseguro, a não ser que ele seja perfeito. Aí eu te dou o meu amor se sair perfeito. Então, acho que ele faz esse emparelhamento, né? E acaba entrando num vício da perfeição. Até mesmo do rosto, o pai falava muito do nariz, que ele era narigudo e tudo, e vinha esse mal-estar de se olhar no espelho também e ver aquele nariz. Então ele passa a fazer bastante cirurgias para afinar o nariz, para ter um nariz mais perfeito, um nariz... Nossa, foi ficando cada vez pior, né? Para olhar, ele diz muito assim, eu olhava para o espelho e via muito meu pai. Então eu não quero isso, eu quero rejeitar, eu não quero ver essa imagem. Então você passa a ficar viciado também em cirurgias, em estéticas, por alguma coisa, alguma doença na alma, alguma coisa que... É, uma busca que ele ainda acha que aqui na matéria vai resolver e não vai. Porque o vício dele de buscar, de melhorar, ele só... Que nem do nariz que você trouxe. Na minha percepção, não sei na de vocês, na sua, mas na minha percepção, cada vez que ele fazia cirurgia pro nariz, cada vez mais ele piorava. Ele foi perdendo a identidade dele. A identidade... a gente entende que aí na percepção dele, cada vez mais que eu mexo, eu distancio pelo menos da imagem do meu pai. Tá, mas não vai funcionar, porque você não deixa de ser filho. É porque tá na alma. Aí você não deixa de ser filho dele. E tá na alma. Em algum momento você tem que resolver isso. Sendo filho dele, arranjar um lugar que você encontre a paz. Sendo filho dele, de quem é. E de uma certa forma, o Michael, ele conseguiu distanciar um pouco da alma dele do que fazia ele sofrer. Que era o quê? Distanciar o pai dos projetos das músicas. Ele tirou literalmente. Ele falou, chegou para um produtor lá e falou assim, sua primeira missão é tirar... Tanto é que ele não chamava o pai dele de pai, ele chamava pelo nome. Ele não chamava pai, paizinho, não, era fulano, José, o João, sei lá, não lembro o nome do pai dele. Mas ele abordava o pai dele por nome. Tanto distanciamento que ele tinha, né? Então, o que acontece? Ele fez essa separação, ele até que conseguiu nesse ponto, né? À toa que ele estourou depois que o pai dele saiu mesmo do projeto, só foi sucesso em cima de sucesso, de performance e performando sempre bem, mas a felicidade ele não era completa, era perceptível isso nele. Ele podia comprar qualquer animal, ele tinha todos os animais na casa dele, girafa, bicho, qualquer macaco, ele tinha tudo que ele podia. Mas ainda seguia a angústia existencial dele. Eu vi um post essa semana sobre isso, falando assim, que ele teve o melhor psicólogo do mundo, considerado o melhor psicólogo do mundo, e mesmo assim não conseguiu tratar a dor que ele tinha, que era existencial. Mas a questão existencial está na alma, do espírito. Não tratou porque não tratou essa questão espiritual. Tratou a completude do ser, né? E o que ele tinha que tratar? Na minha percepção, na minha profissional Larissa, o que tinha que tratar nele? Perdoar o pai por tudo que ele passou. Olhar para o pai como ele foi, como ele é, o que ele poderia oferecer. E entender o olhar desse pai. O que levou a ele a isso. O sucesso que ele tem hoje, graças à insistência do pai. Porque se o pai também não tivesse insistido, talvez ele não chegasse onde ele chegou. Ele estaria na rua brincando ou envolvido em outras coisas. Mas não, o pai escolheu esse caminho para ele. E ele assumiu isso. E tá tudo bem se ele não quer mais o pai dele perto dele para seguir o caminho. Ele aprendeu, agora a caminhada é a minha. E tá certo, é isso mesmo. Eu lembrei de uma coisa que eu costumo muito falar para os meus pacientes. A gente só consegue nos salvar quando a gente salva a nossa circunstância, a nossa situação. Então, eu sou eu mais a minha circunstância. Então, não adianta você ficar, mas eu não queria ser filho dele, eu não queria estar aqui, eu não queria ter esse nariz, eu não queria ser negro, ou eu não queria passar a infância sempre trabalhando, eu queria brincar. Ok, mas a sua circunstância, a sua situação é essa. Você jamais vai deixar de ser filho desta pessoa, por mais que seja ruim ou você não queira estar naquele lugar. E a situação, tudo te levou a ser famoso com esta idade.
Então, se você tem um pai que não te proporciona essa infância, tá, mas de alguma forma ele tem que achar uma gratidão Sim. e uma paz em viver aquela vida, em viver aquela circunstância. Então, você só salva o seu eu, a sua identidade, quando você agradece e é grato pela sua circunstância. Porque foi de lá que começou tudo. Teve alguma coisa positiva. E o vício dele foi só piorando por essa angústia existencial. O vício entrou nisso. Mas o vício, gente, a gente pode entrar... Isso é um ponto que a gente trouxe, porque o buraco, como se diz uma antiga professora minha, Ana Rogéria, ela é psicanalista, ela fala assim, o buraco é mais embaixo. Então todo mundo usa... Psicanalista é mais fundo, tá lá no inconsciente. É muito mais fundo do que a gente imagina. Mas o vício, ele não pode... Ele abarca, ele abraça, ele entra em várias esferas. E às vezes uma coisa que você acha que nunca pode ser, mas pode entrar na questão das redes sociais, pode entrar na questão da pornografia. As pessoas com vício em like, né? Em likes. Você posta alguma coisa e vai lá e quantos likes tem, quem curtiu, quem comentou, e dá aquela... Fica esperando. Aquela sensação, eu consegui, entendeu? E quando tem vários likes, aquele prazer vem momentâneo. Aí te enche mais aquela dopamina de falar assim, eu preciso melhor para poder ter mais. E você entra nesse loop e vai se perdendo. Eu querer ser visto, querer ser reconhecido. Talvez não teve lá na infância, não teve algo, alguma coisa ficou que não fechou. E você quer um reconhecimento, você quer aplausos, todo mundo hoje quer aplausos, todo mundo hoje quer dizer o que pensa, o que acha, quer dar a sua opinião. A necessidade de dar opinião, de dizer eu sei sobre isso. E a pessoa vai lá só pra falar, pra dizer que sabe e receber aquele like. Enfim, é uma coisa que a gente pode ficar aqui horas trazendo várias situações e trabalhando com vocês. Mas o nosso ponto aqui é exatamente trazer as três dimensões que a gente tanto trabalha, que é da essência, que é o corpo, a alma e o espírito. E a gente vai tentar trazer aqui da forma mais prática possível para que você entenda essas dimensões dentro da pauta que é o vício. Então tá, Júlia, vamos tentar direcionar. Para começar, eu posso dar exemplos que eu trabalho na sexualidade, que fica claro das pessoas compreender. Dentro da sexualidade, muitas pessoas me procuram para tratar vícios. Então, vícios de masturbação, vícios em pornografia, vícios em transar, né? E é interessante que alguns, eu lembro, tem um específico que me marcou, que ele diz assim, poxa, doutora, eu preciso de ajuda. E o que você quer? Que ajuda você quer? Ele diz, eu quero me tornar mais humano. E aquela frase ficou, eu aprendi bastante com ele, que eu falei, gente, olha isso. Então, ele mesmo, o próprio ser humano já reconhece de que aquele prazer no ato sexual, ou na masturbação, ou qualquer outro prazer no sexo, não traz aquilo que ele está buscando, a humanidade, a felicidade. Então, ele diz, eu preciso me tornar mais humano, porque eu já estou tão envolvido e tão preso, escravo desse vício, que eu não me vejo mais humano. Você perde a humanidade no ato sexual. Porque você já está bem preso à matéria. E aí, quando você entra no vício, a matéria já te corrompe, né? Corrompe o olhar. Então, trabalhando esse exemplo, como eu vejo esse vício, um vício da luxúria. E olha que interessante, todos os meus pacientes, aí eu posso afirmar mesmo, que todos os pacientes que têm, todas as pessoas, vou até tirar dos pacientes, né? Porque todo mundo tem um vício. Todo ser humano tem um vício, não tem aquele que é perfeito. Alguns têm um pouco mais, outros um pouco menos. Então, o que eu considero um vício são hábitos ruins, que ao longo do tempo você vai tendo aquele hábito, você não desenvolve a virtude, você vai tendo aquele hábito, e aquilo vira um vício. Você está sempre buscando um prazer numa coisa que não vai te dar essa plenitude, essa felicidade que o ser humano está buscando. E aí ele fica preso naquele vício. Então, todas as pessoas... Eu percebo que tem o vício da luxúria, necessariamente ele tem o vício da gula. E nem toda pessoa que tem o vício da gula, que é guloso, tem a luxúria. Mas por quê? Porque é um desordenar do prazer. Então, eu quero muito sentir, eu quero muito gozar, eu quero muito ter esse prazer sexual. E aí eu pergunto, e como que é isso no comer também? Às vezes a pessoa está buscando a mesma coisa no prazer da mesa. Que eu tenho que comer. Sabe aquela pessoa que parece que vai acabar, né? A pessoa começa a comer, ela nem larga o talher assim, bate um papo e conversa. Ela tá assim, ela tem que comer. Ou então, gente, vamos comer logo, porque parece que aquela comida vai acabar. Se o pessoal da festa aparecer, isso vai acabar. Sempre uma angústia de colocar o que é a gula, tudo pra dentro. Tudo que, né? Às vezes não cabe mais.
E a pessoa quer colocar tudo pra dentro, tudo pra dentro. Então, na parte espiritual, o que eu percebo? É uma busca de uma felicidade que a comida não vai estar. No final do prato da comida não tem felicidade. O jejum serve pra isso. O jejum é uma prática de domínio. De domínio. O jejum, ele serve pra isso. Quando a pessoa fala orar e jejuar, porque o orar você tá conversando com a sua alma, o orar. E o jejuar é você limpar o seu corpo, desintoxicar da alimentação que te traz a esse vício de gula, que é só pra matéria, mas em espírito, ele é em outro lugar. Mas o jejuar, ele é um exercício que ele funciona até para qualquer um dos vícios, porque é você treinar o domínio do seu prazer. Então você quer muito comer o docinho, você quer muito, você fala, não, dessa vez eu vou jejuar de doce, dessa vez eu vou fazer um jejum disso. Então para que serve isso? É um treino de você ter autodomínio. Você dominar você mesmo e não o seu prazer, a sua vontade de dominar você, né? E quando a gente fala de gula, não é só comida. A gente vê muitos adolescentes, muita gente viciada na bebida. O alcoolismo é isso. E a pessoa vai e se diverte, chama os amigos e bebe, 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 como se quisesse encontrar felicidade no final do copo da cerveja. Não tá lá. Essa felicidade está em outro lugar, você precisa buscar em um outro lugar. Porque na matéria, o vinho, a cerveja, o álcool não vai te dar isso. Você tem que ter essa completude em um outro lugar. Mas a pessoa fica o tempo inteiro... Então, o que é a gula? É o querer botar para dentro a mais do que é necessário. Então, comeu. A parte da nutrição, comeu. Você está satisfeito porque aquela comida serve para sua sobrevivência? Você está bem? Você vai conseguir fazer as suas atividades normais, né? Estudar, pensar, trabalhar, enfim. Então, tá ok. Você não precisa mais disso. Só que você tem uma desordem no comer. Eu gosto dessa palavra. Quando a gente fala de vícios, né, da alma... a desordem, porque tudo é bom. Graças a Deus e realmente graças a Ele deu tudo muito bom. Ele não ia falar, gente, vocês têm que comer todos os dias para sobreviver, mas isso vai ser ruim. Que bom que Ele falou, vai ser prazeroso. Eu quero que vocês se juntem, eu quero que vocês participem da procriação. Vocês vão transar, isso vai ser muito prazeroso. Que bom que é bom fazer isso, né? Fazer sexo. Então, vocês precisam do dinheiro. Vocês precisam ter uma casa, precisa ter um lar, você precisa ter dinheiro. Então, se você precisa ter dinheiro, vai ser prazeroso ganhar, receber dinheiro. Você vai se sentir bem, porque você vai conquistar, você vai comprar aquilo, você vai viajar e você vai te dar prazer. Sim. Só que tudo isso desordenado vira um vício. Então, é prazeroso ter sexo, fazer o sexo? Mas de uma forma desordenada. Então, assim, você está casado e ao invés de estar se conectando, se entregando com a pessoa, com a sua parceira, você tá transando com a mão, sozinho. Isso é uma desordem do sexo. E aí é o vício da luxúria. E não conecta com o espírito. Que não vai... O espírito, ele distancia. Se distancia, ele nem se aproxima. Porque ele tá numa prática que só sacia a sua alma e a sua matéria. E a conexão com o espírito. Porque ele tá buscando prazer. O tempo todo. Eu quero prazer, eu quero pra mim, eu quero... Aquela novela, né? Deite que eu vou lhe usar. Essa novela é engraçada, mas ele diz assim, deita aí que eu vou lhe usar. O que ele tá falando? Ele tá falando, deita que eu vou agora ter o meu prazer. Então ele tá focado nele, ele tá focado em si, no egocentrismo. Sim. Então eu vou pra aquele ato sexual pra ter o meu prazer. E aí ele faz isso uma prática frequente, é um hábito, e vira um vício. Sim. Então ele tá num vício da luxúria. E acha que aquilo só satisfaz... E realmente, né? Só satisfaz a parte da matéria. Porque ele não tem conexão com a outra pessoa, ele não tem entrega, ele não tá num sexo na sua dimensão plena, com a sua dimensão espiritual. Troca genuína e espontânea, verdadeira. Não existe. Então, quando diz assim, o vício da pornografia, o vício da masturbação. Então, as pessoas também trazem assim, é a mesma coisa que o vício do crack, de droga. É a mesma coisa, mas não é o que leva. Por exemplo, deixar de assistir a pornografia, você não entra em abstinência. Não é a parte química, assim, você não vai ficar tremendo por isso, essas coisas. Mas o que mantém você naquele vício é o mesmo mecanismo, que é a liberação de dopamina. Então, quando você começa numa maconha, depois começa uma droga mais pesada, depois você vai se escalonando, você precisa de uma recompensa maior, de um prazer maior, que vai ser liberado momentaneamente, fisicamente, na matéria, no corpo, vai se manter da mesma forma. Você vai sempre assistir aquele vídeo, você vai querer assistir mais, você vai querer assistir mais bizarro ainda, e a coisa vai se escalonando no mesmo mecanismo de querer mais dopamina, mais dopamina. Então, na parte do corpo,
matéria, a dopamina permanece em você dentro daquele vício. Na parte da alma, que você está buscando, né, o que você não vai encontrar só naquilo, na parte da alma você está em busca, aí você vê que é ligado totalmente ao espiritual. É um ser humano que busca felicidade e que naquele fazer sexo não tá. A sua felicidade não tá ali. Tanto é que quando você falando agora, Júlia, veio pra mim, tipo assim, por que existem pessoas que, quando ela entra nesse vício de sexo, o sexo normal, pra ela já não satisfaz. Ela vai se escalonando, a pessoa vai escalonando do tipo de sexo que ela precisa ter. De uns níveis, assim, mais bizarros do mundo. Por isso que existem vários tipos de sexo, assim, os mais bizarros do mundo, se você puder imaginar. É porque aquele sexo normal, genuíno, que é de conexão, já não existe mais pra pessoa. Ela quer algo. Não, e nem libera a quantidade de dopamina mais. Porque dopamina é um neurotransmissor que nos traz recompensa, traz prazer. Então, tudo na nossa vida a gente tem. A gente sair as amigas, sair pra curtir, pra beber, fazer um churrasco e tudo isso libera. Mas pouco diante daquilo que você tá consumindo sempre. Assim, é rotina. Você vai consumindo, vira um hábito. Sim. Então, um hábito ruim vira um vício. Agora, não só na sexualidade, eu falo porque sou sexóloga, né? Mas, no descansar, a pessoa quer descansar e acaba não querendo fazer mais nada e dá aquela preguiça. A preguiça é um vício. Você tá sempre com o hábito de sempre querer descansar e não fazer aquilo que tem que fazer. Que hoje dão um nome bonitinho pra procrastinação. Aí tem vários cursos, né? Cursos pra procrastinação. Você acha que você tem que fazer o que você tem que fazer, mas você fica enrolando. E aí você procrastina. Isso é preguiça? Aí vem aquele bate-papo que a gente teve da verdade. É verdade. Então seja honesto com você mesmo. O que você tem que fazer? Assuma isso. Isso é preguiça. O que eu tenho? Eu tenho vício da preguiça. E vício da preguiça, Larissa, as pessoas acham que é não fazer as coisas, eu não quero fazer. Não. Preguiça é você ter, sabe, uma tristeza de que você quer fazer algo, mas você sabe que para alcançar aquele bem que você quer, você tem um sacrifício. Tem. Tudo na vida tem um sacrifício. Eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que entregar um relatório. Para você atingir aquilo que você quer, você tem um sacrifício para chegar até lá. Sim. Aí a pessoa fica triste. Ela olha para aquele sacrifício, aquele caminho, e bate aquela tristeza assim, ai, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Aquela tristeza profunda. Isso é preguiça. Então tem muita gente que fala, eu não sou preguiçoso porque eu faço tudo, eu arrumo a casa, eu limpo. É uma preguiça ativa, sabe? É assim, você tem que fazer o relatório, você tem que fazer aquilo que você tem que entregar amanhã. Aí você enrola e resolve varrer a casa. Aí você varre a casa, você cuida de menino, você lava a louça, você faz um monte de coisa, mas não fez o que você tinha que ter feito. Isso é preguiça. Você dá um jeito de burlar aquilo, porque você tá... Então o quê? Você tá triste pelo sacrifício, não faz o sacrifício que tinha que fazer, faz outras coisas e diz assim, pelo menos eu fiz, pelo menos eu fiz tudo da casa. Continua sendo preguiçosa. Mas o que era prioridade? Foi feito? Não foi feito. Não entrou em consciência do que realmente precisa ser feito. E é aí que é o ponto. É entender em que lugar que você está, se situar na verdade, na realidade, e entender aonde você está e buscar o que te causou isso. O que te levou a isso. O que está te levando a isso. O que te mantém preso nisso. Porque se você não tratar o que está te levando a isso, você não vai para frente. Porque se é uma carência de falta de um olhar de uma mãe, ou de uma falta de um amor de um pai, mas que não foi substituído por nenhum outro amor, sempre vai ficar preso nisso. Nesse vício. E outro vício interessante pra gente poder trazer aqui agora, Júlia, que veio aqui agora na minha cabeça. O vício dos sentimentos, que é da alma. Quando a pessoa ela tá presa num vício de um sentimento ruim pela outra pessoa. A ira. A ira, ela é um sentimento tão ruim que ela já automaticamente fica presa naquilo. Qualquer coisa que vem a ira. Vem a ira. Pera lá. Busque racionalizar. Eu já refleti bastante sobre esse vício. Eu sou uma pessoa um pouquinho irada. Mas já refleti bastante sobre isso. E o que eu compreendo da ira, acho que a base dela tá muito a falta de gratidão. É você reconhecer. Sabe aquela ira? A gente tem muito a ira com Deus, né? A gente faz muito isso. É como se, eu arrumei tudo, eu pensei em tudo, eu tô saindo, me arrumei, tô bonita, vou pra festa, e aí começa a chover. Ou então eu organizei meu aniversário, não aluguei a tenda, e começa a chover. Aí vem aquela raiva, aquela ira,
E querendo ou não, é uma ira pelo Criador, sabe? Tá, você é Deus, pra você ficar com tanta raiva assim, chove, em alguns momentos chovem, não é culpa, assim, e você fica, não, aí dá aquela ira, quando a gente perde alguém também. Sabe, eu acho, não sei se vocês têm, mas eu tenho um pouquinho disso, quando acontece alguma coisa, um filho fica doente, ou você perde alguém morre, aí você fica, poxa vida, por quê? Por que na minha família? Por que meu filho? Porque meu pai podia ficar mais tempo, nosso fulano morreu com 20 anos, mas por quê? Sabe uma raivinha, tipo, como se você estivesse dizendo, Deus, por quê? Se eu fosse você, não tinha levado aquela pessoa agora. Se eu fosse você, eu não faria isso comigo. Se eu fosse você, fica se colocando no lugar. Aí esse sentimento de perda, aí eu também, como a Júlia falou, que refletiu sobre a ira, que ela entende disso, porque trabalha isso nela, eu vou trabalhar em relação à perda, porque eu já perdi uma filha. E eu vou te falar, no primeiro momento a gente sente um pouco assim, por quê? Por quê? Mas quando você entende e conecta, sai desse sentimento, deste lugar e começa a entender o propósito de Deus. O propósito de Deus. Para a nossa vida, do que a gente precisa entender, você não fica neste lugar. Você vai para o propósito. Você vai para frente. Você não fica preso no aqui e agora e olhando para trás. Você vai para frente. O movimento é o para quê? Para que Deus tirou a minha filha? Então, se o movimento é para quê, e você consegue fazer linkar com esse propósito, percebe que você não se distancia do espírito? Não, então, como você não se distancia do espírito, o vício, ele não se instala? Não. Pode vir a ira, querer vir a ira em algum momento. Mas como você não se distanciou, você não se instala no vício. Mas o que me fez virar essa chave... Mas o que acontece com boa parte das pessoas... Elas ficam presas nisso. É ficar preso. Porque como você distancia disso e fica preso aqui, por que eu? Por que comigo? Por que isso aconteceu? Porque uma raiva da situação, é isso, da circunstância da sua vida, e você não consegue ter gratidão, inclusive numa perda, você é engolido pela ira. Sim. E aí você entra em depressão, você entra em remorso, você entra em sentimento de culpa, porque poderia ter feito isso. O lugar não é este. Mas o que me fez virar chave, de verdade, porque todo luto tem um processo, gente. Todo mundo. É normal. E trabalhando, e ruminando aquilo e tentando aceitar. Até você entrar no processo de aceitação. Você fica naquela negação, depois você, né? As cinco etapas que a gente sempre trabalha. Todo luto tem o seu processo. Mas o que me fez virar chave, que eu fiquei nesse processo de aceitação, negação e negociação comigo, até chegar na aceitação, eu posso te dizer que quando veio o laudo do IML, que não custou nada, porque o caso da minha filha foi uma questão de doença de meses e que acabou vindo a óbito, a minha esperança é que viesse alguma explicação no IML. E depois de, 6 meses que veio o laudo do IML, que ele falou assim, nada anormal. Aí eu falei, poxa, eu fiquei assim, como assim? Pra mim, a única explicação seria do lado do IML. Mas quando veio, que me veio muita angústia, eu chorei, eu fiquei triste. Aí eu conversando com meu marido, ele virou e falou assim pra mim, você não tem que ter nada que prove. É só você entender os mistérios de Deus. Mistérios de Deus a gente não entende. Nem o propósito dele. É você entender o seu propósito da sua vida. Pare de querer achar que você vai ter resposta pra tudo. Aí eu, verdade. Como que eu vou querer uma resposta? Não tem. É aceitar a realidade e entender o meu propósito. Ele quis me ensinar algo com a perda dela. E eu entender isso. Isso foi uma virada de chave pra mim, Júlia, de coração que eu falo pra você. Talvez você que esteja me ouvindo, talvez já tenha perdido alguém. Mas o que eu posso te dizer de coração, quando você coloca a sua vida na sua frente, Deus é a melhor saída para sua vida. Porque ele te guia. E você segue a sua vida sem culpa, sem remorso. E sem aquele sentimento de tipo assim, tá, mas eu poderia ter feito isso. Mas você fez o que você pode ter feito. Você fez o que deveria ter sido feito. E tá tudo bem. Você faz aquilo que dá para ser feito, aquilo que é controlável aqui. Na e matéria. O que não é, pode deixar com ele. É. Você descansa. Exato. Então, porque não houve esse distanciamento. Agora, tem iras menores, que não só essa, como... você chega em casa e o menino fez alguma coisa de errado, e você se ira e tem raiva, e bate no garoto. Então, você tem raiva porque o seu marido não é da forma como você gostaria que fosse. Mas você percebe quando a gente está falando? É sempre, você não aceita a sua circunstância? Você não aceita aquele filho que é daquele jeito?
Você não aceita aquele filho que é teimoso, você não aceita aquele marido que é lerdo, aquele marido que é mais desse jeito, que você vai dando os defeitos, vai apontando e nomeando, porque você não consegue olhar e falar, é diferente de mim, e ter a gratidão por conviver com aquela pessoa. Então você vai apontando os defeitos, você vai tendo essa raiva de que as circunstâncias, aonde você está, você queria estar em outro lugar. E a ira, e você vai alimentando a sua ira. A ira, ela vem desse lugar. É isso que eu queria trazer. Investiguem. Né? Porque, assim, quem tem ira, a ira está nesse lugar, ela vem desse lugar. Então o trabalho para isso é a gratidão. O exercício da gratidão já resolve um pouco. Muito. Já resolve. Eu acho que já resolve bastante, porque quando a gente fala desse sentimento da ira, é aquela necessidade de querer que as coisas aconteçam do seu jeito, é que nem na questão conexão do espírito. Nunca vai acontecer nada assim. Acontece. Que Deus também nos atende, Deus vai nos atender, fala assim, esse é o seu desejo, vai acontecer. Mas nem sempre. Nem sempre. É entender esse propósito, é entender este lugar de que você vai ter, às vezes, um sim e às vezes um não. E trabalhar esse sentimento é colocar a gratidão na frente, como você trouxe, que é perfeito como você trouxe, e seguir. Não ruminar. É entregar mesmo e seguir. E tem alguns que falam assim, eu tenho gratidão, mas tá lá, poxa, mas poderia, né? Poderia nada, já deu. Porque a gente fala muita coisa da boca pra fora, né? Mas o falar é o que enche o nosso coração, Júlia. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É o que tá no nosso coração. Eu pensei também, como na avareza. As pessoas acham que, mas eu não sou avarento, esse vício eu não tenho. Mas não é você juntar, acumular o tempo inteiro aquele dinheiro. E você tá sempre contando e preocupado com esse dinheiro. A avareza é a desordem no dinheiro, no uso do dinheiro. Então você tem o dinheiro, você ordena bem, você sabe para onde vai. Você consegue linkar o que é um bem maior, o que é um bem menor, o que é fútil, o que é superficial. A avareza está nessa desordem. Então. Uma ordem, mas você tem uma desordem, você tem uma avareza. Tanto para a pessoa que acumula demais, eu não consigo. A esmola é muito bom para isso. É um exercício excelente. Porque você olha no outro, você enxerga o seu irmão no outro, e mesmo ele não, como é que fala? Ele não tem nada para te oferecer. Desculpa, assim, mas é o jeito, é uma pessoa que não tem nada, é uma pessoa suja, é uma pessoa, às vezes, tá fedida, é uma pessoa, e você vai e doa algo. Não é um bem para a pessoa em si, mas é a sua doação. É você observar que tem um ser, que é seu irmão, e você faz esse movimento. Esse movimento ajuda muito, é uma atividade que ajuda muito. Mas essa doação... no exercício da avareza. É uma avareza que as pessoas têm de acúmulo, porque você não consegue enxergar a virtude da justiça, é isso que eu queria dizer, de enxergar o outro, então você está sempre olhando para si e você acumula, para não faltar na frente. É a falta até de esperança, de não confiar em Deus, não confiar no pão de cada dia, como a gente tem na oração. Mas também é a desordem no gastar o tempo inteiro, como o filho pródigo. Então você vai gastando, eu quero aproveitar o sexo, eu quero aproveitar a comida, eu quero aproveitar tudo, e você segue gastando e abrindo de forma desordenada. Isso também é avareza. É não ordenar o prazer que o dinheiro traz. Então você entra num vício da avareza. Mas isso, quando você fala de doar, você fala financeiro, mas eu vejo esse doar de uma forma maior. De todas as formas, até talentos que a gente tem. Sim, servir ao outro. Você guarda, você vai lá dar uma água. O talento. Sim, você dá uma água para a pessoa que é suja, como você trouxe, é uma forma de... A escuta. A escuta, exatamente. É uma forma de se doar para o outro, de trabalhar isso. É uma forma bonita. Tem um vício que me incomoda bastante. Aliás, não me incomoda bastante, mas eu percebo o incômodo das pessoas quando eu sou verdadeira em falar sobre esse vício, que é o da inveja. É impressionante como as pessoas têm dificuldade de falar, caramba, eu sou invejoso. Ninguém assume. Ninguém não consegue. Ou fica desfazendo. Eu acho que teve uma conversa que eu soltei uma frase assim, poxa, mas eu tenho inveja das mulheres que têm muitos filhos, uma família grande, eu acho bonito, sabe? Aquela família gigantesca. Você abre a porta e desce 1, 2, 3, parece que não para de sair, menino. Eu vou, que inveja. E a pessoa, não, mas o que é isso? A pessoa quer, sabe, tentar te ajudar, mas não ajuda nada. Você fica mentindo pra mim, dizer aquilo que eu não tenho, aquilo que eu tenho. Eu não gosto disso, como a gente falou, na verdade, a gente tem um bate-papo da verdade. É importante a gente ser honesto
consigo mesmo Sim. e dizer, e dar nome. Sim. É isso. O que eu tô sentindo? Então, o que é inveja? A inveja é uma tristeza. Te bate uma tristeza aqui de que você olha a pessoa tendo aquele bem e te entristece aquilo. Não é como as pessoas acham que eu quero ter. Ah, fulano passou em medicina, eu quero que ela não passe, que ela se dê mal. Não, tá, pode Mas ter, é maldade, mas é maldade. Isso aí já é maldade. Lugar, é um lugar tão horrível que a pessoa tá, que ela já tá sendo má. Isso. É cruel. Mas o sentir uma tristeza já é uma inveja, é uma ponta de inveja. E o importante de ser honesto com a gente é que quando eu olho e falo, poxa, me bate uma tristeza. Então a pergunta é, por que eu tô triste? Se eu tenho filhos, eu posso não ter muitos. Mas eu tenho. Mas de novo, tá vendo onde bate? Na ingratidão. É olhar para aquilo que você tem. Você já conquistou aquilo. Você tem a sua casa, você tem o carro. Então ter a gratidão por você ter aquele carrinho. Michuruquinha, mas é um carrinho que você conseguiu. Aí você olha toda a sua trajetória para conquistar aquele carro. Então seja grato pela sua trajetória e a sua conquista. Sua história. Aí a pessoa fica olhando pro outro. Aí fica olhando aquele carro e bate uma tristeza muito grande. Isso é inveja. É o que fazem também no Instagram, né? Fica olhando, aí olha pra um, olha pro outro, olha como é que o outro faz, olha como o outro grava vídeo, olha como é que aquela psicóloga é melhor. E as pessoas, mulher costuma fazer um pouco isso, e as pessoas falam, não, mas aí a gente tem que parar com essa mania de comparação. Eu acho que a questão não tá na comparação. A questão tá na falta de maturidade e de reconhecer aquilo que você já é. Eu sou madura, eu reconheço quem eu sou. O que eu tenho. Eu olho pro Instagram da Larissa. Gente, ela faz vídeos maravilhosos. Aí eu olho pro Instagram da Larissa e falo, nossa, que vídeo, a Larissa consegue, ela dá conta. E eu, como amiga próxima, por que não? Então eu olho como inspiração. Não me bate tristeza. Agora, se bate tristeza, fica até uma régua pra quem tá nos ouvindo. Se eu olho aquele Instagram, eu vejo que aquela pessoa conseguiu, que ela alcançou, que ela tem tantos seguidores, que ela é uma boa profissional, te bate tristeza, isso é inveja. Tenha coragem de dar nome e trabalhar. Faz psicoterapia, eu percebo isso em mim. Eu percebo que isso acontece, eu percebo que esse sentimento fica me corroendo. Então, dar nome já é um bom começo. Já, porque você dando Já nome, você lugar. entra em contato com a consciência daquilo que você está naquele momento, pra você trabalhar. Opa, isso aqui não tá legal. Eu tenho que melhorar nisso. Opa, eu tô nesse vício aqui, ó. Isso aqui tá me levando a isso. Tomei consciência. O que eu preciso fazer para resolver isso? Aonde eu preciso acessar para que eu resolva esse ponto que tá me levando a isso? O caminho é isso. E a psicoterapia, ela faz isso. É trazer você a consciência no lugar que você está, te levar naquele ponto que te levou a isso, para que você consiga fluir e seguir. De uma forma madura. Porque se você está preso no vício, você não está maduro. Você está preso naquele vício que te vai dissociar naquela época que você era imaturo. Porque é normal, todo mundo... A gente só vai ter maturidade emocional e saber fazer a escolha certa para a nossa vida a partir dos 24 para 25 anos. A neurociência já explica isso. Então, sim, talvez a escolha que você fez lá nos 15 anos, você não tinha maturidade adequada para fazer a tomada de decisão que aquilo era o certo para você. Em alguns vícios. Então, você entrando em contato naquele momento vai fazer com que, na psicoterapia te levando lá, vai fazer com que você tenha consciência com a maturidade que você tem hoje, entender que foi por conta daquilo que te levou a isso, que hoje você é uma pessoa com toda uma história, com todo o aprendizado que pode fazer o diferente. Qualquer um pode. Tipo relacionamentos abusivos. As pessoas, às vezes, quando ela procura psicoterapia, ela procura pra ficar falando do vício dela, do sofrimento dela, fica presa naquilo. Não, eu passei por isso, eu fazia isso. Tá, e agora? Tá, eu entendi tudo que você tá passando com seu sofrimento, você passou, seu marido foi assim. O que você vai escolher fazer? Ou sua esposa, porque existem mulheres abusivas também, seu marido, sua esposa fazia isso. E agora? O que você quer com isso? O que você vai fazer daqui pra frente? Você teve uma história, você teve toda uma situação ruim, você tem que sair desse vício de uma relação tóxica. O que você quer de fato? Tem muita gente que às vezes não consegue sair desse vício. Ela, mesmo estando separada, ela Mas tem muita gente também que não quer olhar pra si, não quer ter essa honestidade pra começar a melhorar e querer melhorar. E tem muita gente que também é tomado pelo orgulho. De dar o primeiro passo, de reconhecer. E o orgulho é o do vício pior, né? Que quando nos pecados capitais é a soberba.
que não leva a mudança. Que ela não leva a mudança. O orgulho, ela sabe, ela tá certa, ela que entende, ela que é o máximo, ela quer tudo. A gente tá numa geração também, quando a gente fala de política, fala das coisas da internet, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem algo para opinar, mesmo não sabendo de nada sobre aquele assunto. Mas todo mundo tem que botar lá e se sentir e ter o prazer de dizer, eu conheço, eu sei, eu tô certo. Numa discussão também, os casais querem ganhar sempre a discussão. Não é resolver o problema, não é estar bem ou fazer o outro feliz. Vamos juntos, né, resolver isso e fazer um outro feliz. Mas é querer ter a razão. Mas quando você fala do orgulho, Júlia, eu vejo assim uma prisão existencial. Porque o orgulho, ela só tende a te diminuir e te deixar preso naquele lugar. Nunca para mudança. Ela não te traz consciência da sua existência. Ela não te leva. Você diz que não abre uma porta, não abre uma janela para mudar. Não é mais movimento. Difícil. Ele é fixo. O orgulho, ele é fixo. Ele te paralisa. Ele não é um movimento. E a psicoterapia, ela leva para esse movimento, trazer você a consciência no ponto onde você está, no orgulho, na fixação que você está ali para você movimentar. A Gestalt, ela trabalha muito a questão do movimento, do ciclo do contato que a gente trabalha. E aí, quem trouxe muito isso, como eu sou especialista na área de Gestalt, que o Jorge Luciano, que trouxe a Gestalt pro Brasil, explica pra gente, que tem até o livro Ciclo do Contato. A gente tem a entrada, a gente tem os vários pontos, né? A entrada, isso é para qualquer situação. Aí vem a entrada, vem a questão da fixação, vem a questão da introjeção, que a gente introjeta. Todo mundo vai ter um momento de introjeção de alguma coisa. Você vai passar por todas essas fases de projeção, de ansiedade. Tá, você passou por todos esses ciclos. O ponto é, que ele sempre explica, é você não fixar. Se você só introjeta, você não vai passar por outro ciclo. Você tem que ter entrada, ter a consciência, a introjeção, a projeção. Você não vai entrar em movimento. A interação. Aí depois você vem a consciência final e a saída. Eu sempre assim, você está nesse giro. Você passa por todos, mas você está em giro. Se você para... que tem aqueles homens que são projetores, né? Que você vive na projeção 24 horas. Ele está fixado. Ele não está em movimento, porque ele não tem problema nenhum, é só o outro. Então ele é o perfeito. Então ele está doente. A personalidade dele está doente. O que dificulta ele fazer o movimento. Então ele não vai mudar. A pessoa não vai melhorar, porque ele entra naquilo. Aí o que a gente trabalha sempre em psicoterapia? Se o outro não muda, faça o seu movimento. O ponto da psicoterapia, principalmente quando fala de casais, hoje a gente conversando aqui, a gente até falou assim, de casais, fala assim, a mulher faz a terapia, mas o terapeuta vai ficar trabalhando só com ela. Não, um ponto não é esse, é trabalhar o que ela tem de vontade e o movimento dela. Mudar o outro não está na terapia, não tem como trabalhar o outro, então eu vou trabalhar a pessoa, e diante do que ela quer. Se ela quer não estar bem com aquela relação, vai fazer um movimento diante do que ela pode mudar estando nessa relação. Mas não é de separar, é de mudar. Porque você mudando, automaticamente você está mudando o outro. Mas na mentoria também. Porque na mentoria a gente começa trabalhando no amadurecimento. O amadurecer da personalidade. Por exemplo, quando a gente começa com o exercício da roda da vida, a pessoa está centrada em si. Geralmente ela está buscando porque ela está imatura. Ela está sofrendo ou ela quer que o outro mude também. Sempre o outro. Porque eu sou perfeito. Então você está sempre olhando para si, olhando para o próprio umbigo. E quando a gente faz a roda, que a gente leva o paciente a sair, a se expandir, que aí vem tudo que a gente já falou, o amar como ato de serviço, a expansão, o crescer na sua profissão e contribuir, o crescer no financeiro e contribuir e doar. Então tudo é expandir. E é nessa expansão onde há movimento. Porque fazer esse movimento aqui para dentro de si e lamber no próprio umbigo, que é a doença do ego, o egocentrismo, você não tem movimento. Mas o orgulho, a soberba, faz esse movimento. Acho que o que faz esse movimento é você treinar a humildade. Gratidão. E a humildade. Porque em todo movimento que você vai fazer, você tem o outro. Então, é treinar a humildade de que, poxa, você olha para o lado, você tem um irmão que pode oferecer algo para você. Eu não gosto muito dessas palavras de eu sou suficiente. Esse empoderamento feminino trouxe bastante isso, né? Não, mas eu sou independente, eu sou autossuficiente, eu sou... Não é. E quem não depende de quem? Vamos sair, vamos comer um hambúrguer. Eu dependo do rapaz que vai fazer o hambúrguer pra mim. Eu não vou lá, não vou plantar, não vou cuidar da vaca, vou fazer tudo pra ter o meu hambúrguer. Não, eu dependo. Gente, a gente é um ser relacional, a gente depende de todo mundo, Então a gente junto, todo mundo junto, unido, a gente serve... Eu lembrei agora, caridade. Eu gosto disso, de
como as coisas, há uma desigualdade para que a gente seja forçado à caridade. Quando eu falo desigualdade, por exemplo, então eu sou mulher, Social, eu tô com uma pessoa em tudo. Eu sou mulher, eu tô com um homem, aí eu vou me relacionar. Então ele tem algo que me completa, que eu não tenho. Da mesma forma que eu, mulher, e o homem não tem, eu tenho uma completude, eu completo. Então eu sou um aluno, o aluno, para ser aluno, precisa do professor. Ele tem algo que é o saber que o aluno não tem. Então ele completa. Eu faço, não estou falando de só pagar, tipo, então vai dar aula de graça. Não, não é isso, vamos esquecer dinheiro. Mas nessa relação tem que haver algo de desigual. Entende? De desigual no saber. Então eu sei algo que eu posso passar. Aqui eu sei algo que eu posso contribuir. Uma pessoa que toca brilhantemente, que canta bem, a pessoa tem esse talento. Ele sabe algo que eu não sei. Então é bom sentar e ouvir. É bom ouvir aquela pessoa cantar, que tem um talento que eu não tenho. Então que bom que todo mundo é diferente. Porque a gente tem essa oportunidade de ser caridoso, de passar aquilo que eu tenho e que você não tem. Você tem algo, com certeza, que eu não tenho, e eu quero ouvir, mas eu preciso de ter essa humildade, de perceber essa humildade. A questão é que as pessoas também não têm mais essa humildade, as pessoas vão se desumanizando, perdendo isso, e não precisa, Larissa, porque eu sei. Mas eu não entendo o assunto, eu não sei cantar, a mulher canta tão bem. Não, mas eu sei, do meu jeito, mas eu sei. Custa você falar, poxa, que agradável, eu não sei, eu quero o que você tem, eu quero aproveitar e contemplar o que você tem. É uma pena. A gente vai perdendo essa humildade, essa sensibilidade. E todo mundo vem com orgulho, com muita soberba. E a gente entra nesse vício, que é o pior vício, é o vício que mais... Mas o vício dá pra gente falar tanta coisa, né, Júlia? Bastante. Aqui já estamos quase 1 hora. Bastante, mas eu queria deixar o recado no sentido de refletir sobre os vícios e ter coragem de dizer a verdade para si, coragem de falar, isso, poxa, isso que a Júlia falou faz sentido, então que eu tenho a ira, isso aqui é inveja, o que eu tenho do meu irmão? Eu tô sempre falando dele, mal dele, e eu não consigo, não tenho uma relação boa com ele, talvez não seja inveja, talvez não seja ciúmes, o que tem ali na relação de vocês? A gente dá nome às coisas, trabalha, busca ajuda, desfaça desse vício. A vida não tá no vício, só tá a morte. Só. E é tão bom quando você se desprende, acha um outro lugar, aí você consegue estar livre para buscar a felicidade. E você vai conseguir. Você se desprender, você consegue. A gente foi feito para isso, a gente foi feito para a vida. A psicoterapia, ela vem, e a mentoria, a terapia, ela traz a pessoa neste lugar. É entender que o corpo, que esse controle que o corpo está tendo, tem algo ali que está controlando o seu corpo. A questão da alma. O que está te aprisionando na alma? O que está levando você ficar presa, a sua alma presa nesse vício? O que está te turbinando, motivando ali? E que está distanciando o seu espírito? Então você entendendo o seu corpo, o que está te aprisionando, você entender o que está ali te alimentando a sua alma, e entender que isso está distanciando do seu espírito. Do seu propósito de vida. Exato. Você vai então, entender unir tudo isso, você consegue ser mais humano. Mais humano, exatamente. Entender mais a sua essência e ser mais humano. Este é o ponto. Mas o nosso foco foi exatamente voltado para isso, um pouquinho para que entender sobre a relação do vício. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não guarda só para você. Curte, compartilha e segue o canal para continuar recebendo conteúdos que amadurecem e fortalecem você. Aqui, toda semana, tem uma conversa. Esse bate-papo, descontraído, leve, que vai te edificar de alguma forma. E confira também os papos anteriores. A gente estava falando de vício, mas vocês viram que a gente falou sobre a verdade, fala sobre liberdade, felicidade, sobre o amor, que é importante. Vai lá, confere, vocês vão gostar. Confere. E por quê? Escutar a sua essência é sempre uma escolha. É isso aí. Até mais a próxima conversa. Até mais.